pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa jornada rumo ao Tempo 21. Eu sou Rosana Jatobá, sou jornalista especializada em sustentabilidade e na agenda ESG. Essa é uma sigla em inglês que significa as melhores práticas sociais, ambientais e de governança e que virou um mantra, tanto do mercado financeiro quanto do setor empresarial. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta à minha terra. Eu sou soteropolitana, vivo em São Paulo, mas venho sempre para cá. A cada 3 meses eu estou por aqui. E eu vim a convite do Correio para apresentar o Agenda Bahia nas próximas 2 horas e você é o meu convidado. Nós vamos juntos por caminhos que nos levam a uma nova realidade. Realidade em que cooperar, inovar e ressignificar deixam de ser apenas palavras para se tornarem posturas de vida. O Agenda Bahia neste ano entra no Tempo 21, uma realização do Correio com patrocínio da Unipar, parceria da Braskem, apoio da Sotero Ambiental, Tronox, JG Engenharia, CF Refrigeração e a JL Locadora. Tem também o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sistema FIEB, SEBRAE, do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Rede Bahia, GFM 90,1. Esse é um projeto muito importante nas discussões sobre desenvolvimento econômico e social do estado da Bahia. E o Agenda Bahia existe há 12 anos, sempre promovendo debates sobre inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade, criando uma agenda propositiva e um observatório de assuntos estratégicos para a Bahia, tanto do ponto de vista local, quanto em relação a questões globais. E olha, depois de tudo o que aconteceu do ano passado para cá, mudanças de comportamento, novas formas de aprendizado e de trabalho, aceleração de processos produtivos, uma nova maneira de habitar tanto a casa quanto o espaço público, ou seja, depois de toda essa grande disrupção, o Agenda Bahia chega propondo uma discussão muito profícua. Este ano nós teremos uma rodada de debates sobre temas e tendências da atualidade. Será um fórum de discussão sobre o Tempo 21, o tempo de ressignificar. Nós vamos trazer grandes especialistas para pensar e redimensionar o nosso futuro, propondo assim novos caminhos. E para fazermos essas jornadas juntos, em cada bloco nós teremos trilhas que vão servir como bússolas dessa nossa grande conversa. Nossa primeira trilha foi batizada de Criar nos Novos Tempos e ela traz convidados para pensar como a criatividade, inclusão e a educação podem transformar a realidade e também como as organizações podem se preparar para encarar o futuro com estratégias mais sustentáveis e inovadoras. Já a segunda trilha será uma conversa sobre como aprender no Tempo 21. De como educar pode engajar, acolher, incluir, ensinar e nos preparar para os novos tempos. A nossa caminhada segue para a terceira trilha. Vamos pensar sobre o viver replanejado. Diante dos novos tempos, nesse novo normal, a sustentabilidade se torna a base do viver, a base do movimentar e do alimentar. E no último bloco, nós vamos falar de sonho, o futuro através do sonhar. Isso nos deixa a mensagem que a realidade se constrói através das ideias e dos ideais. E olha, além de um poderoso elenco de pensadores, nós teremos aqui convidados especiais. Eles vão fazer perguntas e trazer comentários e provocações, enriquecendo ainda mais a troca e a reflexão que o Agenda Bahia Tempo 21 quer promover aqui entre nós. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Agenda Bahia Tempo 21.
É tempo de criar, até porque a crise de 2020 ampliou o abismo da desigualdade social e nos obrigou a buscar saídas. Está na hora de discutir as possibilidades de ressignificar a realidade a partir da criatividade, da inclusão social e da educação. Nesse bloco, nós teremos a participação da Karine Oliveira, que é fundadora da Wakanda Educação Empreendedora, e nós convidamos também David A. Wilson, cofundador da AFAR e AfroTV. Teremos também a participação da Sara Caus. Ela é uma liderança feminina na área de produtos de consumo, fundadora e presidente executiva da marca Swell. E ainda teremos a participação do Demétrio Teodorov, futurista e estrategista. Então vamos começar? Eu quero convidar ao palco a Karine Oliveira. A Karine é fundadora da Wakanda Educação Empreendedora. Oi, Karine, bem-vinda ao nosso encontro, tudo bem? Olá, Rainha, muito feliz de estar por aqui e também estar falando com todo mundo aí que está nos assistindo. Adorei esse título de rainha. É uma coisa que a gente fala muito aqui em Salvador, né? Como receber bem as pessoas. E é exatamente sobre isso, né? As nuances linguísticas do bom baianês que a Karine vai falar para a gente. Bem-vinda, viu? Obrigada. Convido também, gente, o David A. Wilson. Ele é cofundador da AFAR e AfroTV. Oi, David, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, bem-vindo ao nosso encontro. Obrigado. Gente, o David é americano, mas ele vive aqui na Bahia há muitos anos, fala português, só que no decorrer da programação aqui, ele vai se comunicar em inglês, tá bom? Quero aproveitar também para convidar a Sara Caus. Ela é liderança feminina na área de produtos de consumo, fundadora e presidente executiva da marca Swell. E convido também o Demétrio Teodorov, que é futurista e estrategista. Demétrio, que prazer recebê-lo aqui no Agenda Bahia. Como é que você está? Eu estou bem, super obrigado, boa tarde a todos. Um super prazer estar aqui com vocês, falando sobre futuro, inovação e novos tempos. Obrigado e ótima tarde para todos. Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês e já começar o nosso bate-papo aqui com a Karine, para a gente repercutir a importância do uso da língua no mundo dos negócios, especificamente, gente, o baianês. Eu quero perguntar para a Karine. Karine, como é que você se valeu do bom baianês para fomentar o empreendedorismo periférico? Conta para a gente. Nossa, principalmente estando em Salvador e desde os 19 anos que eu já trabalho com pequenos negócios. E a partir daí que a gente realmente compreendeu que a gente tem um ouro aqui, que é essa linguagem. Inclusive, uma das coisas que as pessoas mais lembram quando vêm para cá, né, é o nosso jeito de falar e também é o jeito com que a gente se reconhece fora. Então, quando a gente começa a se comunicar, a pessoa fala, você é da Bahia? Você é baiana? Então, o que eu percebi é que dentro do mundo do empreendedorismo acabou encaixando a gente em uma mega caixinha. Principalmente porque, imagina, eu tinha 24 anos quando eu ouvi falar sobre essa palavra aqui, já tinha mais 5 anos trabalhando com pequenos negócios e era como se eu literalmente tivesse que aprender a falar de novo. E a partir daí eu falei, velho, por que não traduzir? Por que não realmente acessibilizar essa linguagem, principalmente quando a gente fala sobre startups, investimentos, impacto social, por aí. E foi daí que eu peguei essa habilidade de tradução de conteúdos, utilizando o nosso primeiro baianês. Então, por exemplo, dentro do empreendedorismo a gente fala muito sobre uma coisa chamada que é o tal do payback, que é o retorno sobre investimento. Mas tem uma coisa aqui em Salvador que é muito incrível, que é tipo assim, quando qualquer pessoa vem te pedir um dinheiro emprestado, você pergunta, esse dinheiro vai e volta quanto? Então, para a gente, o tal do payback se tornou um 2V. E a partir do momento que a gente consegue acessar... vai e volta. Exatamente. E a partir do momento que a gente consegue traduzir, a gente acessibiliza para que mais pessoas compreendam que esses termos de empreendedorismo eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, fica muito mais fácil entender que o empreendedorismo ele também é para mim. E você acha que essa sua forma de traduzir termos difíceis, né, desse mundo das finanças, agregou de que forma ao dia a dia dessas pessoas empreendedoras? Nossa, quando a gente parar para pensar que uma mulher, que geralmente são elas que gerenciam o dinheiro da família, como é que eu vou dizer para ela que ela não sabe sobre gestão financeira? Ela faz isso na prática. Então, o que a gente consegue junto com a Wakanda, ao diminuir essas barreiras linguísticas, é fazer com que as pessoas realmente consigam se prospectar, elas começam a se enxergar em outros espaços. Então, por exemplo, uma coisa incrível que a gente faz na Wakanda é quando pessoas que empreendem por necessidade, que é essa galera que geralmente abre o negócio não porque viu uma oportunidade, mas porque realmente não tinha outra opção sem ser aquela, ela começa
começa realmente a se imaginar daqui a 3 anos, 4 anos naquele negócio, porque ela consegue ter perspectiva daquilo. E é muito incrível que dentro de Salvador existe esse ambiente de empreendedorismo e inovação. Então, por que não que essas outras pessoas das periferias possam acessar também esse espaço? Então, a gente diz que na Wakanda a gente constrói essas pontes, né, de conhecimento entre esses dois mundos. Eu ouvi falar, inclusive, que um dos clientes tinha um determinado produto e depois que ele assimilou todo esse arcabouço linguístico, o produto dele passou a valer mais. Não, com certeza, porque a gente também é uma troca, né? Do mesmo jeito que eu chego para uma startup e quando ela lembra que muitas vezes uma pessoa com uma barraquinha de fruta, ela não tem tempo nem investimento, ela tem que fazer o negócio rodar rápido e para ontem, né? Que troca essa questão da agilidade. Mas também quando eu trago esse empreendedor, essa empreendedora para esse mundo das startups, é muito incrível quanto ele pode perceber que ele pode realmente querer mais. Então, sim, eu posso criar uma fábrica de bolo de pote e sim, eu posso viver disso. Por que não? Não é uma coisa menor, não é uma coisa sem valor. E a partir daí do que a gente aprende a precificar também melhor e entender que esse mundo das finanças também é para mim. Então, acho que é sobre eu poder me permitir, me imaginar e estar nesse ambiente muito maior, né? Se sentir empresário mesmo. Karine, o que você falou tem uma relação muito íntima com o que Demétrio faz. Ele é especialista em construir o futuro no presente. Demétrio, eu queria te perguntar de que forma todas essas mudanças que a gente está experienciando impactaram o processo de aprendizagem nos negócios? Olha, gente, comportamento é tudo, né? E toda essa mudança de comportamento que nós vivemos, né, com todos esses drivers de mudança comportamental, o impacto global, nós fomos empurrados positivamente a ter uma nova relação com os ambientes de ensino, né? E a partir do momento que nós temos inteligência artificial, os canais de comunicação, né, internet sendo popularizado, né, a gente começa a entrar numa nova forma, né, de educação. Hoje, a gente começa a entender que até como o futuro do trabalho, né? As empresas não precisam, não solicitam mais o nível superior algumas, né? Para algumas funções. Então, a gente começa a entender que todo esse ambiente, né? Toda essa mudança global que nós passamos, ela trouxe uma mudança comportamental de dentro para fora dos ambientes de estudo, né? E das empresas também, que hoje as empresas estão muito mais a fim de contratar colaboradores que tenham soft skills, né? Ou competências ligadas com o dia a dia e com a rotina do colaborador, né? Então, hoje, você conseguir gerenciar uma crise, você conseguir ter uma linguagem inclusiva, você trabalhar de maneira colaborativa, traz muito mais impacto, né, do que um estudo aí profundo dentro de uma matéria, né? Então, eu acredito que o futuro do trabalho e essas mudanças comportamentais, encapado, né, com esse novo movimento de ensino, ele trouxe uma mudança comportamental muito, muito positiva, né, para os ambientes de estudos, para os ambientes profissionais e até para as pessoas, né, ressignificarem as formas, né, de capacitação e como se põe no mercado também, né? Então, um momento, acredito, muito positivo para essa questão. Assim, a gente tem, por um lado, uma grande crise, né, Demétrio? Tem, por outro, uma janela enorme de possibilidades para explorar. Você falou uma palavra que é mágica para mim nesse nosso debate, gente, que é inclusão. Diversidade e inclusão, que é um dos pilares da agenda ESG. Daqui a pouco eu vou repercutir mais com o David a respeito disso. E a gente sabe, né, Demétrio, que ambientes inovadores, que são mais plurais, né, que aceitam pessoas de todos os tipos, incluem essas pessoas, são ambientes que, além das empresas lucrarem mais, elas engajam muito mais os seus colaboradores. Exato, sem sombra de dúvida, porque você tem um espectro total da sociedade dentro da sua empresa. E na hora de construir um produto ou um serviço, você já está com o chapéu dessa entrega total colaborativa, porque está baseado em diversidade, com múltiplos olhares dentro de uma solução. Agora, Demétrio, você fala na questão das habilidades. A gente tem visto dentro das empresas um fenômeno conhecido como upskilling, né?
que é você fazer uma certa reciclagem dos talentos para que eles possam se adaptar às demandas do futuro. Você acha que esse tipo de ferramenta vai fazer parte do dia a dia, até mesmo fora do mundo corporativo? Ele já faz. Tá? Nós temos que agora que olhar para essa atualização dessa competência quase que invisível, né, dentro da nossa rotina. Essa atualização é muito interessante porque ela se faz dentro de um contexto de vivência, né? E tem habilidades, né, geralmente como gestão de conflitos, ou criatividade, ou pensamento estratégico, que dificilmente você vai comprar, né, numa instituição de ensino. Então, é muito legal que a gente entra agora numa fase de desenvolvimento a partir de coaching, né, de mentoring, né, onde você pode encontrar um mestre e ali seguir essa ressignificação e essa reciclagem. Nós já vivenciamos esse momento em que questões, né, de relação e criação de pontes, elas geram mais valor, né, e velocidade dentro de uma entrega. Então, é isso mesmo, sabe? É diversidade com desenvolvimento e é o que traz aí o diferencial de inovação no futuro. Eu estou repercutindo aqui com os nossos convidados essa questão da agenda ESG, mas só para deixar aqui bem claro para a nossa audiência, ESG, gente, ou ESG, é uma sigla em inglês, né? O E é de Environmental, o S é de Social e o G de Governance, que significa as melhores práticas sociais, ambientais e de governança que são perseguidas hoje pelo setor privado, tanto empresas quanto o mercado financeiro, na busca por um mundo mais igualitário, um mundo em que se respeite o meio ambiente, um futuro melhor para as próximas gerações. Eu vou agora para Sara Caos, para Miss Sara. A Sara é uma expert em ESG, então ela vai contar para a gente aqui, na visão dela, quais são os pontos de atenção, Sara, mais importantes nesse momento que uma empresa precisa ter para enfrentar os novos tempos. Obrigada. Covid realmente trouxe uma maior ênfase para ESG em todos os sentidos, mas eu queria falar especificamente sobre o S da sigla ESG. Da minha perspectiva, questões sociais que vão desde o tratamento dos colaboradores, diversidade, equidade, programas de inclusão, aqui nos Estados Unidos e possivelmente no Brasil, injustiça racial, além de outros aspectos, vêm ganhando maior visibilidade e são vistos como fundamentais e estão relacionados a criar maior resiliência em toda a cadeia de fornecimento e dar maior visibilidade. Eu acho, de fato, que tudo isso é bastante positivo para os negócios e, no momento, está forçando a todos nós a pensarmos de forma mais holística sobre como nós, líderes empreendedores, estamos considerando as empresas que nós lideramos, os valores em termos de todas as partes envolvidas, os nossos stakeholders, internos e externos, e usando a autenticidade para maximizar o impacto que podemos ter. Eu realmente acredito que isso é pensar sobre questões diretamente relacionadas ao aprimoramento geral em tempos incríveis. Mas todos estão falando de desmatamento, de mudanças climáticas, de emissões de carbono. É possível conciliar as questões ambientais e os problemas sociais? Sim, eu acho que eles caminham juntos, de mãos dadas, e é muito importante que o S e o G estejam unificados. Não podemos pensar no meio ambiente sem pensar no aspecto social. Suel é uma empresa ambiental que tem uma missão, que é deixar o mundo livre das garrafas plásticas de uso único. Mas, ao mesmo tempo, temos que pensar no que é bom para os nossos colaboradores e para o mundo. Muito bem, eu vou voltar agora para o David para perguntar o seguinte. David, a gente está falando do pilar social da agenda ESG, né, em que se busca a diversidade, inclusão, e a gente teve recentemente essas manifestações, né, nominadas de Black Lives Matter. Primeiro, você acha que esse movimento que começou nos Estados Unidos e tomou uma dimensão global
teve de fato um impacto real na vida das pessoas ou ficou só ali nas telas da TV? Eu acho que houve sim um impacto importante aqui. Todos vimos que foi um movimento global com impacto no Brasil também. Impacto nas conversas das pessoas e no meu negócio, no Afar Ventures, uma das coisas que nós fazemos é oferecer dados e também soluções de mídia para marcas que desejem ter um alcance maior, bem como aumentar as suas receitas junto a uma clientela afro-brasileira. Portanto, em meio à pandemia, nós tivemos o acontecimento George Floyd. E houve também um momento, particularmente nos Estados Unidos, mas também começamos a observar isso no Brasil, um momento em que muitas empresas meio que começaram a suspender os seus investimentos em diferentes coisas, em propaganda, em promoções. E na sequência da morte de George Floyd, nós vimos as empresas tentando descobrir como fazer melhores negócios junto a comunidades carentes, particularmente as comunidades negras, e isso, de certa forma, trouxe um impacto significativo no Brasil. E uma das coisas que nós fomos capazes de fazer, inclusive nós conseguimos crescer os nossos negócios a passos largos durante a pandemia, particularmente por conta dos protestos relacionados a George Floyd, mas uma das coisas que nós descobrimos foi que todos estão buscando uma estratégia. E uma das coisas que nós dizemos é que nós precisamos pesquisar mais notadamente naquilo que se relaciona à comunidade afro-brasileira, pois há 118 milhões de afro-brasileiros e se fossem uma nação, se constituíssem uma nação, seriam a 11ª maior nação do mundo com um poder econômico que a tornaria a 17ª mais poderosa do mundo. E esse é um mercado fantástico, uma oportunidade tremenda para o Brasil e ainda maior para a Bahia, porque a Bahia é o coração da cultura afro-brasileira e muitas das origens estão aqui. Portanto, uma das coisas que nós fazemos enquanto negócios é exatamente isso. Por isso nós decidimos nos radicar aqui na Bahia. E o Brasil precisa fazer um investimento muito importante, não apenas em diversidade, equidade e outras coisas, mas tudo precisa começar na Bahia, onde tudo de fato começou. Então, como é que nós podemos transformar a imagem da Bahia neste contexto? Eu não sei se a imagem da Bahia precise ser transformada. Muito pelo contrário, eu acho que precisa ser amplificada. Há tantos artistas criativos e tantas pessoas aqui no mundo da culinária, da dança, da música, da cultura de maneira geral, que nasceram aqui, mas que precisaram buscar oportunidades em outros lugares. E uma das coisas que nós queremos fazer é criar indústrias, particularmente no mundo do audiovisual, que amplifique a Bahia. Eu acho que a Bahia é uma joia oculta do mundo. Eu sempre digo, sabe como é? Particularmente em Salvador, quando as pessoas me perguntam como eu descreveria Salvador, eu digo que Salvador é uma Nova Orleans com praias. E isso é um elogio a Nova Orleans. Quer dizer, há muita riqueza cultural aqui que eu acredito pode ter indústrias criadas ao redor de tudo isso que amplifique esses talentos, que ofereça mais oportunidades para as pessoas aqui. Eu concordo que nós precisamos, de fato, amplificar este tipo de coisa positiva, mas, por outro lado, há tantos estereótipos a respeito da Bahia que eu acho que é importante transformar isso em algo bom. Uma das coisas que eu descobri vivendo aqui no Brasil, particularmente na Bahia, é que há muita excelência negra aqui. Há muitas mentes brilhantes, muitos indivíduos inovadores, criativos em tecnologia, na música, na moda. Quer dizer, há tantos talentos aqui e eu acho que é isso que o mundo precisa descobrir sobre a Bahia e o mundo descobrirá muito em breve. Olha, muito obrigada, porque você está aqui exatamente para fazer isso. E nós lhe somos muito gratos por isso. Olha, não me agradeça, sou eu quem devo agradecer a vocês aqui, porque eu sou um visitante, né?
ainda que eu me refira a mim mesmo como um afro-baiano-americano, tá certo? É ótimo também ter essa paixão a respeito de um lugar e simplesmente curtir a vida aqui. Esse é um outro elemento que muitas pessoas e muitas empresas, particularmente nessa era em que as pessoas trabalham desde casa, ser capaz de estar num ambiente como a Bahia, que oferece tanta beleza natural, tanta tranquilidade e também a possibilidade de fazer negócios. David, muito obrigada. Eu vou convidar agora o Demétrio, só para me despedir de você, né, Demétrio? Você vai precisar deixar aqui o nosso encontro. É uma pena. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu mesmo. Obrigado a vocês, um ótimo evento e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Muito bem, agora chegou a hora de trazer aqui para o nosso debate os nossos convidados comentaristas. E a primeira convidada é muito especial, ela é a Geise Oliveira. A Geise é líder de meio ambiente na Tronox Pigmentos. E ela tem uma pergunta que foi endereçada a Sara Caos. Olá, eu me chamo Geise Oliveira, eu sou líder de meio ambiente na Tronox Pigmentos. E eu gostaria de perguntar para a Sara Caos como trabalhar este processo de educação e engajamento com os funcionários diante da relevância do tema ESG nas organizações. Quais os caminhos você considera mais relevantes para este processo de educação e engajamento em ESG? Em relação à sua primeira pergunta sobre a importância de ESG nas empresas e como nós podemos aprimorar a formação e o engajamento dos colaboradores, eu gostaria de dizer algumas coisas. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, dar início e começar identificando as principais competências e componentes que impulsionam o seu negócio, a sua missão, seus valores e os seus propósitos. Depois, encontrar o maior número de formas possíveis de comunicar tudo isso para a sua equipe. E o importante é não apenas falar sobre isso, mas encontrar formas de ter a equipe envolvida e apoiando as iniciativas de ESG. Para a Swell, deixar o mundo livre de garrafas plásticas de uso único e ajudar comunidades a ter acesso a água potável limpa e segura sempre foi a força que impulsionou a nossa marca. Com o passar dos anos, convidamos parceiros para virem ao nosso escritório e ajudar no processo de educar a equipe. Parceiros como a Unicef, que foram lá e simularam a caminhada conhecida como Water Walk, para que os nossos colaboradores pudessem entender por que ter acesso à água potável e fontes de água limpa é tão importante para as pessoas no mundo em desenvolvimento. Também demos início a programas educacionais em que, a cada mês, exploramos diferentes culturas e influências sociais que têm impacto em nossa vida. E levamos as nossas equipes aos locais de reciclagem para que eles entendessem melhor o processo e vissem o que pode ser feito para ter um impacto positivo. Acredito que exemplos como esse e formas de envolver de fato os colaboradores ajudam a equipe a se manter engajada e realmente contribuir para que as iniciativas ESG sejam uma realidade na empresa. Em relação à pergunta sobre melhores práticas para as empresas, para assegurar que elas respondem às necessidades ESG das comunidades em que trabalham, eu acredito demais no networking, seja para entender melhor o que acontece nas comunidades, como para usar essa rede e superar desafios de negócios. Quem nós conhecemos e quem as pessoas que nós conhecemos conhecem pode ser útil para termos mais informação e para saber como dar o melhor apoio a ESG. Também tive muito sucesso com colaboração e entendi que podemos fazer muito mais quando trabalhamos em conjunto. A Swell entrou em colaboração com vários parceiros. Eu mencionei anteriormente a Unicef, parceiro excelente durante muitos anos. Também tínhamos uma parceria com a cidade de Nova York, com a área de sustentabilidade e outras organizações que realmente auxiliaram as comunidades a terem acesso a ferramentas e recursos que promovem o banimento das garrafas plásticas de uso único e contribuem para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Eu acho que Covid deu mais ênfase ao S no ESG. As questões sociais se tornaram tão importantes que é interessante pensar em formas como podemos responder às questões sociais
das comunidades e também como colaborar com outros à medida que discutimos essas questões nas nossas empresas. Karine, você é uma empresária, né? Então, para você, esse é um grande desafio conseguir conscientizar e engajar toda a cadeia de valor, desde fornecedores, clientes, funcionários. Como é para você essa tarefa? No caso da Wakanda, como a gente já nasce como um negócio de impacto social, muito antes desse termo ESG, ele está popularizado, a gente já conseguia fazer na prática. E lembrando também que, tipo assim, quando a gente para pensar que dentro dessas novas economias, a economia solidária sempre trabalhou esses próprios princípios de respeito ao meio ambiente, valorização das relações de trabalho e realmente sobre essa questão de governança e de participação das pessoas. Então, assim, para a Wakanda, isso sempre foi um pilar muito presente. Então, todas as pessoas, quando elas entram, que elas conhecem a empresa, eu acho que elas já conhecem, compreendendo qual é o nosso propósito e esse modus operandi. O que eu deixo de dica para as outras grandes empresas que estão conhecendo e começando a implementar é que, para esse sistema ele realmente acontecer, tem que acontecer de cima para baixo. Então, quanto mais os gestores que detêm esse poder de conseguir reunir e direcionar a equipe, a partir desse processo ele fica muito mais consciente, principalmente se existir prática de vivência dentro das empresas. Então, se o próprio líder, os gestores, eles conseguem passar essa confiança na implementação e conseguem explicar para os colaboradores, para os fornecedores, que a partir daquele momento aquela empresa está adotando novas práticas e realmente ter processos claros e realmente sólidos com relação sobre isso, acaba que gera uma reeducação nas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente para pensar em organizar o operacional da produção de alimentos, por exemplo, onde você vai começar a pensar em menos desperdício, você não tem só que educar quem está comprando, você tem que educar toda a cadeia que primeiro prepara aquele alimento até a cadeia também que fornece. Então, a primeira coisa, você organiza a equipe e explica as novas práticas. Então, tem que ter um tempo de preparação para que realmente ocorra a mudança de hábito na equipe, porque senão acaba que, quando a gente não tem esse tempo para poder maturar a mudança, acaba indo para os pilares da empresa, mas não é efetivado na prática. Então, para ser efetivado na prática, é preciso que os líderes comecem essas novas práticas reais e essa mudança de hábito vai acabar tomando conta dos outros processos, até que comece a ser natural para o restante da empresa. Mas não adianta engajar só por fala. Karine, você está tocando num ponto crucial da agenda ESG, que é governança, gente, a forma como os gestores, quem está lá no board, né, no conselho de administração, nos altos cargos da empresa, conseguem engajar a todos e instituir essas práticas, fazendo com que elas façam parte da cultura corporativa. Não é algo estanque, né, de um determinado comitê, por exemplo, de sustentabilidade. Exatamente. Isso tem que estar disseminado em todos os poros da empresa, né, Karine? Exatamente, Rainha, porque senão acaba que a gente consegue empresas que um setor está implementando, mas no restante da empresa está exatamente como estava antigamente. Isso acaba que não tem um impacto real como era para ser. E existe também uma nova demanda, como eu falei, sobre negócios de impacto social. Então, tem vários negócios que já estão nascendo com essa agenda dentro do seu cerne da empresa. O que fica realmente muito mais prático, muito mais fluido, de encaminhar o crescimento através desses próprios pilares. Olha, a Karine está muito familiarizada, porque ela é dona de uma empresa que já nasce com DNA ESG, mas só para explicar aqui para a nossa audiência, que empresa de impacto social é aquela que nasce com a intencionalidade de transformar a realidade, né? Tudo que é investido, todos os recursos que são alocados precisam, de fato, resolver algum problema, ou na questão de saneamento básico, ou saúde, ou educação. Eu vou passar agora aqui a bola para o David, para perguntar o seguinte: David, essa é uma tarefa difícil, é uma missão muito difícil você engajar toda a cadeia de valor, né? Olha, eu acho que é importante. Existe um ditado em inglês que nós falamos: você pode se dar bem enquanto faz o bem. Então, é importante observar outros resultados, não apenas quanto dinheiro você está ganhando, mas o tipo de impacto que você tem sobre a economia, sobre a comunidade que você serve. É por isso que a diversidade é tão importante, porque não tem a ver apenas com vender o seu produto para os indivíduos, tem a ver com como você se conecta com esses indivíduos, entendendo as suas necessidades e como pode melhorar as suas vidas. Uma das coisas que nós sempre fazemos com os clientes que nós possuímos é que nós tentamos liderar pesquisas para entender quais seriam alguns dos problemas sociais, quais alguns dos problemas políticos que eles enfrentam, problemas econômicos que muita gente enfrenta.
E eu acho que é, sim, importante para todas as empresas tentar melhorar as vidas dos seus clientes. Eu acho que isto é algo que faz sentido, né? E faz sentido do ponto de vista empresarial também, se você puder sempre mostrar às pessoas que não se trata apenas de algo que eles devam fazer para se sentir bem, mas que pode fazê-los ganhar dinheiro, pode melhorar os seus resultados, então você terá muito mais gente disposta a escutar e a participar. Muito bem. Olha só, o David toca num ponto essencial da agenda ESG. Sai aquele capitalismo selvagem que é focado apenas no lucro e entra o chamado capitalismo dos stakeholders, das partes interessadas. Nesse novo capitalismo, nessa nova forma da gente estar no mundo, além do lucro, né, tem que ser profitable, você tem que pensar também nas variáveis, na questão ambiental e na qualidade de vida para todo mundo. Agora, Karine, você é empresária de um negócio que já nasce com esse propósito, só que a gente está vendo aí no mercado empresas tradicionais, centenárias. É muito mais difícil você introduzir a agenda ESG nesse ambiente. Como é que faz? Se alia em parcerias com startups? Qual é o caminho para inovar nesse ambiente dinossáurico? Nossa, é porque hoje a gente tem percebido que as grandes empresas, elas têm percebido que ou se adaptam ou morrem, assim, sabe? Então, por exemplo, nós temos gigantes aí com os próprios bancos que a gente já tem por aqui, que já têm os seus próprios canais de tecnologia e inovação. Mas eu acho que, para além disso, para a gente poder pensar em uma forma de implementação, seria primeiro começar pelo G, depois pelo S e então chegar no E. Porque, por exemplo, como eu expliquei, se os próprios líderes não estão por dentro e vivenciando essas novas práticas com indicadores e acompanhando essa mudança, acaba que se perde no processo e não consegue orientar o restante da equipe para essa nova vivência da empresa. E da parte daí que a gente consegue implementar, a gente consegue perceber os impactos no social. E quando eu falo social, acho que para além da sociedade, mas também envolve também toda uma questão da própria equipe e como é que ela sente esse social. Então, quando eu consigo realmente engajar a minha equipe com esses novos princípios, acaba que também se torna uma própria provocação deles. Então, sobre que ações eles podem fazer e a gente acaba dissipando melhor nessas novas práticas, né? Até realmente chegar no I, que é onde a gente realmente vai começar a... Depois da cadeia completamente consciente, fica muito mais fácil de pensar em novos processos. Então, faz muito mais sentido depois que você entende, por exemplo, por que a partir daquele momento o meu gestor explicou que vai estar todo mundo trazendo uma coisa simples, que é o copo para dentro da empresa. Cada um adote seu copo. Por exemplo, mas se ele não acompanha o indicador de pacientes, a gente comprava quantos copos descartáveis e agora ele está comprando quanto, ele não vai saber se aquela prática está sendo vivida ou não pelo restante da equipe. Mas quando eu consigo passar para a equipe os impactos que eles estão trazendo ao diminuir os descartáveis, acaba trazendo outras provocações. E as marmitas, e os isopores, a gente está comprando de quem? Quem é que está servindo? Então, quando eu consigo realmente engajar a equipe, as outras mudanças vão acontecendo simultaneamente. E exatamente por esse momento que essa agenda ela é muito importante principalmente para o alto escalão da empresa, porque muitas vezes esse é o que mais demora para mudar. E aí fica difícil de implementar as mudanças se meu próprio gestor faz não querendo fazer. Olha, o nome da empresa da Karine é Wakanda, né? Aquele país maravilhoso do filme Pantera Negra. Muito linda a sua homenagem. Agora eu entendo por que esse nome, né, Karine? Você sabe tudo dessa nova linguagem, esse novo mundo, essa nova forma de estar no planeta. Muito bem. E olha, gente, nós temos aqui a participação de mais um convidado especial, é Marcelo Fukayama. Ele é diretor executivo do Sistema B Internacional e que já participou do Agenda Bahia aqui conosco em 2015. Vamos ver a provocação que ele traz aqui para os nossos convidados. A América Latina é a região mais afetada pela pandemia. Mais que uma crise sanitária e econômica, nós vivemos uma crise humanitária. A pandemia expôs falhas estruturais no sistema que nós vivemos, como a desigualdade, mas também como a crise e a emergência climática que nós vivemos. O painel climático da ONU, agora de agosto de 2021, nos mostrou que a crise climática que nós vivemos talvez seja irreversível. Isso nos traz uma reflexão de como podemos aproveitar, como podemos ressignificar essa pandemia e esse contexto que nós vivemos para criar um outro Brasil possível, um outro mundo possível.
É um prazer estar aqui mais uma vez na Agenda Bahia desse ano e poder compartilhar com os nossos convidados essa reflexão e pediria a vocês que possam comentar um pouco na perspectiva de criar, de incluir, de ressignificar, de educar, como podemos endereçar significativamente, de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, essas duas grandes causas, essas duas grandes crises que nós vivemos, como a desigualdade e a emergência climática. Karine, é difícil, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como esse problema relacionado à mudança climática e à desigualdade social que foi escancarada pela pandemia do coronavírus pode, de alguma forma, ser assimilada, absorvida por qualquer um, né? Independentemente de ser um grande CEO ou uma pessoa que tem, talvez, uma compreensão um pouco mais limitada. Se a gente realmente não consegue pensar em mudar os meios de produção, e aí quem detém os meios de produção é que tem a maior parte da mudança. Porque, por exemplo, a gente está hoje tendo várias campanhas sobre os recursos hídricos, como é que a gente chega na ponta, mas se a gente não conversa com grandes indústrias, inclusive a indústria têxtil, que é a que mais utiliza e polui a água, se eles não começam a pensar nessas novas inovações e mudar o jeito com que eles produzem o tecido, não vai adiantar. Porque o tecido que eles vão utilizar é o mesmo, eu vou reutilizar o tecido, mas onde vai estar impactando significativamente aquela cadeia e principalmente poluindo os rios, não vão estar trocando. Então, eu acho que hoje, essa é a principal importância, a gente está falando o tempo todo dessa agenda ESG, porque ela realmente atende e aponta para grandes corporações. E elas têm um poder também de conhecimento e de alcance também, para não somente realmente mudar a cadeia produtiva dentro da sua grande empresa, o que vai impactar os lucros, talvez não. Mas talvez realmente, como você colocou, como é que eu mudo a mente de uma pessoa que criou uma empresa e que faz o mesmo jeito há mais de 40 anos, há mais de 50 anos, que estão essas grandes corporações. É uma responsabilidade compartilhada, mas como a Karine chamou muito bem a atenção, é algo que parte, sim, do setor privado. Ele, de fato, tem sido o grande protagonista da agenda ESG e é algo mandatório que vem lá de cima, né, do mercado financeiro. A gente lembra que o Larry Fink, que é considerado o guru do mercado de capitais, nas cartas anuais que ele endereça aos investidores, ele é bem claro, no sentido de que todas as questões relacionadas à agenda ESG, a questão ambiental, a questão social, precisam ser realmente vistas com muito carinho, com muita atenção pelas empresas. Agora, David, como é que faz para conscientizar a todos com relação a problemas ambientais e a problemas sociais, né? Como é que nós podemos aumentar a conscientização das pessoas, não apenas dos presidentes das empresas? Bem, todas as empresas, todos os presidentes executivos têm responsabilidades fiduciárias, o que significa que eles precisam satisfazer os seus acionistas, seus investidores, e você precisa começar aí. Você precisa começar observando o que é que faz um bom sentido empresarial para eles. O que você sempre precisa fazer, é por isso que nós sempre lideramos a coisa como uma pesquisa, é encontrar essas oportunidades, é descobrir quais as necessidades das comunidades, de que elas precisam, e encontrar um parceiro corporativo, uma empresa que possa se beneficiar de ajudar indivíduos ou comunidades com carências específicas. Tudo começa com como isso afeta os resultados da empresa, porque as empresas têm muito dinheiro, é verdade, e eles têm tudo meio que planejado, incluído no orçamento, e você precisa descobrir como é que você pode meio que penetrar nessas despesas e convidá-los à mesa e fazê-los reconhecer onde há oportunidades adicionais. Eu acho que isto sim é muito importante, é sermos capazes de identificar essas oportunidades onde quer que haja alguma carência. E olha, para fechar então esse bloco especial de participações dos nossos convidados comentaristas, eu quero convidar ao nosso debate a Fabiana Quiroga. A Fabiana é diretora de Economia Circular da Braskem e ela vai refletir com a gente como é possível gerar engajamento para um futuro mais sustentável. Vamos conferir. As mudanças climáticas
e a geração e disposição inadequada de resíduos tem gerado uma preocupação global. E precisamos agir agora e rapidamente. A implementação de uma economia circular é necessária para que possamos utilizar mais energia renovável e o que é resíduo passa a ser uma nova matéria-prima para um processo produtivo. E a Braskem, para contribuir com essa transformação, tem investido numa matriz energética mais renovável e em produtos oriundos do plástico reciclado, do plástico pós-consumo e também de uma fonte renovável, a cana-de-açúcar, oferecendo soluções mais sustentáveis aos nossos clientes. E neste processo de transformação é uma jornada que somente começou e precisamos juntos trabalharmos com engajamento em busca dessa transformação de ter um futuro mais sustentável hoje. Muito bem. Olha, a Fabiana trouxe um tema muito interessante sobre essa questão do engajamento das pessoas com relação às atividades sustentáveis que uma empresa implementa. E tem um dado muito interessante que eu quero repercutir aqui com os nossos convidados, que diz respeito ao pilar social da Agenda ESG, sobretudo na questão da diversidade e inclusão, porque a Braskem é um exemplo na mudança de critérios de seleção dos seus funcionários. Então, agora, quando eles vão requisitar, por exemplo, estagiários ou trainees, perderam relevância dados como a instituição de ensino daquele profissional. Então, não é mais exigido para um trainee se ele estudou em Harvard, Stanford ou na USP. Perde relevância também a questão do gênero, da idade e a experiência prévia. Então, isso faz com que aqueles preconceitos velados, os chamados vieses inconscientes, fiquem de lado e eles consigam centrar foco exatamente no talento da pessoa, aproveitar as habilidades que elas têm. Então, por exemplo, a fluência em inglês também deixou de ser um requisito na contratação dessas pessoas, E tem um detalhe, a empresa que paga ao contratado um curso de inglês. Resultado de tudo isso, dessa prática ESG, é o seguinte: no ano passado, dos 250 contratados, 52% foram mulheres, 45% pessoas de baixa renda, 38% negros e 5% dos contratados para os cargos de trainee e estagiário tinham mais de 28 anos, o que reverte toda a lógica tradicional de uma empresa, hein, Karine? Mudança de critério de seleção é essencial. Não, com certeza. E eu fico muito feliz porque, por exemplo, são situações como essa da Braskem, também um exemplo muito claro que foi o processo que também a Magazine Luiza colocou também, de um trainee, completamente processo específico para pessoas negras, mostram também o quanto a gente pode dar acessibilidade. E também as empresas já entendem hoje que também ter pessoas mais diversas dentro da equipe também é lucrativo para as empresas. Então, eu realmente percebo que a gente tem um grande futuro, e principalmente porque agora nossos clientes estão mais conscientes. Então, você também já citou aqui durante o bate-papo. Então, as empresas hoje começam a perceber que ou a gente muda ou a gente fica ultrapassado, com essas inovações. Então, vai ser, eu espero, nós estamos construindo um futuro muito melhor e muito mais diverso, e muito mais lucrativo para poder todo mundo. David, eu só tenho mais uma pergunta para você. Você considera importante este tipo de visão, por exemplo, quando você altera o critério de recrutamento e seleção? Sim, eu acho sim. Eu acho que é necessário. Você precisa entender que nem todos que passam pela sua porta, que entram no seu recinto, viajaram a mesma jornada. Eles não saem aqui das suas instalações e vão às mesmas casas, e tampouco têm a mesma conta bancária, tampouco têm a mesma história. Nós temos de levar em consideração certas limitações dos indivíduos, às vezes limitações financeiras, limitações de oportunidades enfrentadas por alguns grupos e comunidades. Enquanto empresa, se você estiver recrutando indivíduos, você precisa encontrá-los onde eles estão. Isso é muito importante. Algo que nós fazemos é ajudar as empresas e as corporações a descobrir como podem atrair novos talentos. Talentos que historicamente não foram incluídos e que tampouco tiveram
os mesmos tipos de oportunidades. A realidade da coisa é que muitas vezes não é sequer um problema de qualificação ou de talento, mas tem a ver com pensar para além das pessoas que você conhece. Porque muitas vezes, aquelas pessoas que estão em posição de recrutamento para as empresas acabam recrutando indivíduos que têm a mesma aparência ou pessoas que eles conhecem, amigos dos seus conhecidos, e eles também precisam pensar como ser mais inclusivos para garantir que os seus negócios vão refletir a sociedade como um todo. Eles precisam sair da sua própria zona de conforto enquanto empresa. E uma das coisas que nós fazemos é exatamente essa facilitação. Nós descobrimos o meio mais fácil e mais rápido para eles encontrarem talentos, porque muitas vezes o que nós descobrimos é que não conseguimos encontrar um afro-brasileiro que tenha esse talento ou aquela qualificação, mas não é que esse indivíduo não exista. É simplesmente que eles não estão buscando nos locais corretos, nas áreas corretas, ou muitas vezes tampouco lhes é oferecida a ponte adequada para oferecer a oportunidade de provarem quem são. Isso sim é muito importante. E eu acho que o futuro do Brasil depende disso. Vocês têm uma nação com 56% da população identificada como afro-brasileira, e quando você observa o cenário empresarial, aqueles em posições de gestão são fundamentalmente brancos, e aqueles que estão nos conselhos e nas diretorias executivas, ou em praticamente todos esses indicadores, o Brasil não está plenamente refletido nesses ambientes corporativos. Então, o futuro do Brasil está na sua diversidade populacional. O David falou algo muito interessante, over the bridge. O setor empresarial ser de fato essa ponte para refletir uma sociedade mais inclusiva. Quero agradecer muito a presença aqui do David, ficaria o dia inteiro repercutindo temas tão interessantes. Muito obrigada, David. E a presença da Karine também. Obrigada, Karine. O nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas a viagem segue rumo ao Aprender no Tempo 21. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a Karine, o David, Demétrio e a Sara, e a gente segue mais uma trilha. Você gostou de todo esse conteúdo que a gente disseminou aqui no Agenda Bahia? Eu adorei. E olha, tem muito mais. Tem matérias, tem podcasts. Tudo isso você pode acessar por meio desse QR Code que está aqui na sua tela. O Agenda Bahia Tempo 21 segue pelos caminhos do Aprender no Tempo 21. E como guia em nosso passeio pelo futuro da educação e os seus desafios socioeconômicos e ambientais, nós teremos aqui a participação da Bárbara Karine. Ela é professora, sócia da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa e também é influenciadora digital. Vai participar conosco aqui também o Felipe Castanhari, apresentador da série Mundo Mistério da Netflix. Ele é um dos jovens mais influentes do Brasil, segundo a Forbes. E teremos também o professor Marcelo Nakagawa, que ensina inovação e empreendedorismo nas principais escolas de negócios do país. Está aqui entre nós a Bárbara Karine. A Bárbara é professora, sócia da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa e também influenciadora digital. Bárbara, que prazer recebê-la aqui no nosso encontro, tudo bem? Prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui na Agenda Bahia. Conta pra gente um pouco da Maria Felipa, é uma curiosidade que eu tenho, acho que a nossa audiência vai se interessar bastante. Então, a Maria Felipa é a primeira escola afro-brasileira do Brasil. É uma escola que foi criada, idealizada por mim em 2017 e foi movido pela chegada da minha filha, a Iana, que é uma menina pretinha de 3 anos, né? Uhum. Então, a Iana, ela chegou para a minha família num processo de adoção. Ela chegou com 18 dias. Quando o cadastro de Iana do processo de adoção foi deferido, eu já comecei a me preocupar com o ambiente educacional da minha filha, o ambiente educacional regular, o espaço escolar.
Né? E de onde vinha essa preocupação? Né? A gente sabe que as escolas no Brasil, elas reproduzem um padrão colonialista do pensamento, do currículo, da construção humana. Né? Então, a gente aprende na escola, infelizmente, né, que a humanidade, o berço da civilização é a Grécia. A gente aprende, e é muito doido isso, porque a gente vincula uma série de construções intelectuais a esse eixo greco-romano. E desprestigia a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade ameríndia, africana, mesmo, por exemplo, o Egito sendo 2000 anos de uma existência anterior à própria Grécia. E a gente acolheu também no espaço escolar um mito de que as pessoas negras, elas surgiram enquanto ser, né, a gente chama na filosofia de ontologicamente, né, a lógica do ser enquanto ser, surgem para ser escravas. A gente nem compreende como escravizado, né, como um sujeito paciente que sofre uma ação de outro que é a gente. A gente compreende como escravo, que é um problema, não é só um problema linguístico, é um problema de entendimento humano, né? Aí eu te pergunto, como a Maria Filipa, a sua escola, entra nesse conteúdo tradicional? Como esse conteúdo tradicional é tratado no Maria Filipa? Sim, a gente construiu, na realidade, um currículo decolonial. A gente construiu um currículo decolonial, que é um currículo que vai de encontro a esses padrões de colonialidade que são tão fortemente incrustados na nossa sociedade. Né? Então, por exemplo, a gente não trabalha o descobrimento do Brasil, por exemplo, no dia que as pessoas celebram comumente a data do descobrimento do Brasil, a gente celebra na escola a memória dos povos originários. Né? A gente construiu um currículo escolar que não vê as relações étnico-raciais no Novembro Negro, ou no 20 de novembro, ou apenas no 19 de abril. Né? A gente pensa essa formação, os marcos civilizatórios ancestrais, que não são apenas os europeus, o europeu, o indígena, e aqui na Bahia, fortemente o africano, o afrodiaspórico, a gente pensa transversalmente no ano letivo. Né? Então, ao longo de todo o ano, a gente está estruturando as unidades com base em eixos temáticos que abordam essas questões. Sabendo quem a gente consegue coletivamente construir os rumos de uma sociedade no plano futuro. Né? Achei muito interessante esse viés de você exaltar e reverenciar a ancestralidade sem necessariamente atacar também a parcela de contribuição que foi deixada pela cultura europeia, né? Sim, de fato, a ideia não é jogar na lata do lixo, a ideia não é descartar a contribuição, é ressignificar o espaço escolar como um espaço de diversidade, como um espaço de múltiplas vivências. A gente quer dizer que não é só as pessoas brancas que têm uma ancestralidade potente. A gente quer dizer lá na escola, na Maria Filipa, que a humanidade surge em África há 350 mil anos. A gente quer dizer na Maria Filipa que a gente não surgiu há 4 séculos para ser escravo, que nós fomos os primeiros humanos e, portanto, fundamos as primeiras formas de constituição societária, as primeiras civilizações, os primeiros reinos. Fundamos conhecimentos científicos, tecnológicos, o osso de Lebombo, o osso de Xango, Mancala, cosmetologia ancestral, a farmacologia ancestral africana, a própria química, a matemática, diversas ciências. O continente africano sediou muito anteriormente a Constituição originária greco-romana. Né? Então, é nesse lugar de positivação da existência que a escola se coloca e que a gente forma crianças negras e crianças brancas. E aqui eu concluo dizendo que as crianças negras, elas precisam sim, as crianças negras e indígenas, acessarem a sua ancestralidade a partir de um marcador positivado para que elas consigam se empoderar nessa sociedade, mas é muito importante para que as crianças brancas, elas também acessem esses conhecimentos para que elas humanizem o outro. Porque a sociedade ensina a criança branca o tempo todo que ela é o centro do mundo. Quando ela liga a TV, que ela só vê o autorreflexo dela. Quando ela olha para os espaços de poder, os espaços políticos, os espaços empresariais, os espaços da comunicação, os espaços científicos, ela se vê em todos os espaços de representação positiva. Então, há uma construção subjetiva da criança branca de centralidade do mundo. Então, é muito importante a criança branca compreender que o outro também é igualmente potente, é igualmente racional, é igualmente intelectualizado.
Bárbara, muito legal. Vou aproveitar o gancho para dar 2 dicas aqui para a nossa audiência. Uma delas é a palestra da Alexandra Lohas, ex-consuleza da França no Brasil, que ela trata exatamente dessas figuras da ancestralidade africana, especificamente da África, e conta histórias incríveis dessas pessoas inspiradoras. E o outro, gente, foi a fala do grande Gilberto Gil no contexto da discussão de cota social. E ele dizia o seguinte: não é nem a questão da gente resolver um passivo histórico, mas é a oportunidade que as universidades têm de ter contato com saberes ancestrais africanos. Isso vai agregar muito valor às universidades, né, à academia. Bárbara, muito obrigada pela sua participação, um beijo e eu espero te encontrar novamente, viu? Eu que agradeço. Estou indo agora, inclusive, encontrar minha filha e vou transmitir o seu beijo para ela. Vida longa, Maria Filipa, que é a escola criada pela Bárbara, e para a filhota dela, que está inspirando a todos com esse exemplo. Axé. E olha, gente, existe um ponto de contato muito forte entre o trabalho da Bárbara e as propostas do professor Marcelo Nakagawa. O Marcelo ensina inovação e empreendedorismo nas principais escolas de negócios do país, como, por exemplo, FIA, Unicamp e Fundação Vanzolini. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Oi, Rosana. É muito bom estar aqui com você hoje. Eu sou seu fã e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com você. Fiquei fascinado com o trabalho da Bárbara, porque representa diversas novas tendências em empreendedorismo, né? Primeiro, essa questão do empreendedorismo feminino. Eu acho que é uma coisa cada vez mais importante quando a gente olha, né? Mais mulheres empreendendo. Eu acho que isso é fundamental. Outra questão tem a ver com a inovação, né? Porque ela propõe uma nova lógica de aprendizado, novos ambientes, né? E novos contextos de aprendizado. Tem uma outra questão também, que tem a questão do propósito, né? Tem muita gente empreendendo por propósito. Então, não é só a questão do ganhar dinheiro. Isso é importante, fundamental para qualquer negócio, mas você tem que acordar todo dia de manhã cedo para empreender, pensando, né, que você tem um grande propósito para realizar, né? E quando você olha o depoimento, né, da Bárbara, você percebe isso claramente, que isso é muito, 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 muito bacana e muito legítimo também, né? E também tem essa tendência de você considerar outras realidades, porque muitas vezes a gente tem uma única verdade, que muitas vezes ela mesma comentou, né? E quando você percebe que tem diversas outras perspectivas, isso é fundamental, especialmente quando a gente fala de educação, né? Então eu fiquei fascinado pelo trabalho. Falando de uma forma mais abrangente hoje, empreender ou aprender a empreender é praticamente uma obrigação de todos nós, né? Cada um de nós hoje, né, seja em qualquer idade, essa questão de identificar uma oportunidade, né, pensar numa inovação, numa solução mais inovadora para isso, testar se isso funciona em pequena escala, funcionou, depois escalar, né? E muitas vezes, como é que eu penso em crescer? Seja um dos principais aprendizados para a vida que a gente deva ter hoje. Porque quando a gente olha essa relação do emprego formal, isso tende a desaparecer ou tende a se precarizar ao longo do tempo, cada vez mais. E aí, cada um de nós, né, precisamos ser empreendedores de nós mesmos. Isso tem sido trabalhado, né, em muitas faculdades, universidades, às vezes também em escolas de ensino médio fundamental, mas isso também é um, né, desafio nosso, né? É uma coisa que cada um de nós precisamos buscar mais informações, buscar mais capacitações, vivenciar. E quando a gente olha a carreira profissional hoje, ser empreendedor, né, não só aqueles que montam seu próprio negócio, que esse número tende a crescer, mas mesmo se você trabalha hoje dentro de uma empresa, você deveria ser mais empreendedor dentro dessa empresa. Então, né, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu trabalho está muito associado a isso. Como é que eu aprendo a empreender? Como é que eu desenvolvo, né, pegando o exemplo aqui da Bárbara, negócios mais inclusivos, mais inovadores, que levam em considerações outros contextos, né, que cada vez mais é importante a gente olhar um mundo muito mais inclusivo, muito mais diverso. Mas aí, queria de novo, né, agradecer pela oportunidade, novamente dar os parabéns aí para a Bárbara, aprendi muito com ela, muito obrigado. A gente recebe também o Felipe Castanhari, ele é apresentador da série Mundo Mistério, da Netflix, e é um dos jovens mais influentes do Brasil quando a gente fala nessa questão da inserção digital, segundo a Forbes. Felipe, que prazer recebê-lo aqui no nosso encontro, tudo bem com você? Olá, tudo ótimo, e com você? Tudo jóia. Felipe, conta aqui para a nossa audiência como foi que você desbravou esse misterioso mundo do digital no Educar.
Foi um desafio nada planejado, eu diria. Eu estou há mais ou menos 10 anos no YouTube, que eu iniciei o meu canal em 2011. E inicialmente o canal Nostalgia era um canal que trazia lembranças da minha infância, eu fazia pequenos documentários sobre assuntos, jogos, séries da minha infância. E em determinado momento esses temas acabaram e eu comecei a explorar outros temas, indo mais para um caminho educacional. E comecei a perceber o alcance gigantesco que a plataforma do YouTube estava me dando, alcançando cada vez mais pessoas, professores começando a exibir os vídeos em salas de aula, e eu comecei a investir muito na curadoria, se preocupando muito com a qualidade do conteúdo que eu estava postando no meu canal. Então, se aproximei muito de especialistas. Quando a gente ia fazer um vídeo de história, a gente tinha historiador, e não um simples historiador, a gente tinha historiador que era especializado no tema que a gente estava falando. Se a gente ia fazer um vídeo sobre, por exemplo, Covid, a gente tem infectologista. Então, eu sempre me preocupei muito com a qualidade do meu conteúdo, e com o tempo eu fui entendendo a melhor forma de me comunicar com as pessoas, porque meu conteúdo sempre teve a preocupação de ser simples e fácil de entender, ao mesmo tempo que deveria entreter. Então, essa sempre foi uma preocupação. Eu tinha que passar conteúdo, eu tinha que ensinar, mas eu tinha que entreter, porque eu sinto que o entretenimento ele ajuda a trazer a informação para a pessoa. Você toca num ponto importante, que é a forma como você passou a comunicar os seus conteúdos, porque a gente sabe que conteúdo de qualidade a gente tem de sobra, né? Sobretudo nos telejornais, na imprensa em geral. A forma como você comunica é que fez a diferença? Eu acho que é a forma e o tempo que eu tenho, né? Você, por exemplo, você citou a imprensa convencional, o jornalismo tem um papel fundamental na nossa sociedade, ainda mais hoje em dia. Só que você tem uma quantidade muito grande de notícias, matérias que precisam ser feitas do dia para a noite. Sim. E eu tenho a possibilidade de me preparar. Então, às vezes, eu gasto meses produzindo um vídeo, 2 meses produzindo um vídeo. Então, nesse tempo, eu consigo me utilizar de animação, de insert de vídeo, trilha sonora. A gente se prepara e a gente trabalha muito o nosso conteúdo para que, quando ele seja postado, ele seja o mais efetivo possível, né? Então, acho que o que difere ele é justamente esse tempo que eu tenho para me programar para produzir algo de qualidade. Ou seja, você aprofunda, né? Verticaliza, e sem dúvida isso atrai muita gente. Que idade você tem, Felipe? Eu tenho 31 anos. 31, de 31. 16. Você nasceu depois de 1980, né? 89. 89. Você é da geração Z e também dos milênios. Essa geração que está muito preocupada com legado, com propósito, pensando no futuro das próximas gerações, pensando em consumo consciente, pensando também no papel das empresas na sociedade. O que você diria para essa nova geração que está vindo com relação a esse compromisso que a gente precisa ter com essas questões? Eu sempre tento trazer no meu canal o máximo possível de assuntos relevantes para o futuro, né? Porque eu sinto que essa preocupação com o futuro ela é latente, porque a gente já vive um momento muito complicado no nosso planeta. A gente fala muito de sustentabilidade, a gente fala de responsabilidade de conteúdo, até mesmo no mundo onde a internet acabou dominando tudo, e eu sinto que perdemos um pouco o controle. Então, a informação, mais do que nunca, ela precisa ser consumida com responsabilidade. A gente tem que utilizar essas plataformas com muita responsabilidade. E eu acho que essa é a palavra que eu tento trazer sempre. Como a gente pode utilizar isso tudo, toda essa tecnologia, todo esse acesso à informação que caiu em nossos colos do dia para a noite, com responsabilidade, engajando nos temas certos, não compartilhando notícias falsas, tendo o mínimo de responsabilidade ao tratar com as pessoas, a se comunicar na internet. A gente está aprendendo isso. As pessoas, eu sinto que elas estão aprendendo ainda a utilizar esse poder da informação na internet. E eu acho que é isso, tentar ter responsabilidade para que a gente consiga tornar o ambiente da internet e utilizar a informação, muita informação bacana que tem nela, de maneira mais efetiva
causando o menos dano possível. Você tocou num ponto crucial, que é essa questão mesmo da informação que está por aí disseminada. É um mar de informações e é necessário que haja, de fato, um olhar mais cuidadoso com relação a isso. Felipe, muito obrigada, viu, por participar aqui do nosso encontro. Um beijo para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, queria ficar mais tempo aqui com vocês, felizmente estou com um compromisso agora que eu preciso correr, mas agradeço o convite, fico feliz de ter participado. Um beijo para todo mundo. Até mais. Agora a gente vai para mais uma rodada de convidados especiais, ainda pensando nesse tripé sonho, educação e inclusão. Eu gostaria de convidar a Patrícia Evangelista, ela é gerente de educação do Senai Bahia, Sistema FIEB, que vai trazer para a gente uma questão sobre educar e capacitar nos novos tempos. Vamos ouvir. Educar, aprender, compartilhar, inovar, engajar, resgatar. Esses são alguns dos desafios da educação nesse mundo de enormes transformações e turbulências. Precisamos ampliar as discussões acerca dos impactos desse mundo tão transformador e tão cheio de desafios. Impactos esses que têm causado processos na educação da Bahia, do Brasil e de todo o mundo. Tem alguns temas que são bastante relevantes e importantes para a nossa reflexão. Como engajar e atrair a atenção e o interesse desses alunos? Como será a sala de aula do futuro? Qual o real papel do professor nessa nova educação? E como as tecnologias vão influenciar todo o papel educacional? E qual de fato o limite dessa tecnologia na educação do nosso país? Importantes reflexões, mas não vamos perder a centralidade desse tema, que são as pessoas. Muito bom, Patrícia. E olha, gente, a fala da Patrícia tem muita sinergia com o pensamento do educador e antropólogo português José Pacheco. Ele é idealizador da Escola da Ponte, referência em inovação no sistema de ensino em Portugal. O Pacheco está aqui com a gente e ele é um dos nossos convidados especiais. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Em tempos, Edgar Morin, um mestre, disse-nos que a modernidade nos remeteu para uma ética individualista que impede que pensemos responsabilidades por atos coletivos individualmente. Então nós carecemos muito de projetos humanos com referência ao novo sistema ético. Uma matriz axiológica clara, baseada no saber cuidar e no conviver. Maturana diz-nos que a educação acontece na convivência de maneira recíproca entre os que convivem. E Winnicott definiu o ser humano como pessoa em relação, um ser singular que não pode existir sem a presença do outro. O indivíduo com os outros adquire consciência do seu papel numa ordem simbólica, complexa, concreta, que o protege dos efeitos mortais da uniformização. Então hoje, carecemos cada vez mais de uma escola que opere uma transição paradigmática, não só da instrução para a aprendizagem, mas para o paradigma da comunicação. Então talvez tenhamos que começar a pensar em termos de comunidade de aprendizagem. Muito legal a fala do Pacheco no sentido da gente mudar a nossa ótica, que não pode ser mais individualista nessa nova dimensão da sustentabilidade nas relações sociais. Tem que ser inclusiva, pensando no outro, pensando no todo. Quero muito agradecer a participação também, a presença aqui conosco da Bárbara Carini, do Marcelo Nakagawa e do Felipe Castanhari, além, claro, dos nossos convidados comentaristas que participaram da trilha O Aprender no Tempo 21.
Por aqui a gente segue com o nosso Agenda Bahia Tempo 21. E agora, gente, o assunto é o viver replanejado. A gente vai tratar de questões como movimento, consumo sustentável, inclusão social, enfim, temas aí do nosso dia a dia. E olha, para entender como essas 3 dimensões se conectam, a gente recebe agora um convidado muito especial, é o Nivaldo Andrade. O Nivaldo Andrade, gente, é coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Nivaldo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui do Agenda Bahia. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado, Rosana, é um prazer. Falar de arquitetura, da Faculdade de Arquitetura, me faz lembrar aquelas festas memoráveis lá do século passado. Ah, sim, que continuam ainda hoje, quer dizer, agora paradas por causa da pandemia, mas que espero que sejam retomadas em breve. Com certeza. Nivaldo, conta pra gente a importância da participação do cidadão, da cidadã, nesse esforço de reconfiguração das cidades. Veja, o baiano é muito gregário e gosta muito do espaço aberto, então é prática ir à praia, o carnaval de Salvador é muito conhecido, então a gente vai precisar reinventar essas práticas, respeitando a questão do distanciamento, até que a pandemia esteja completamente controlada, né? E a contaminação também. Sim. Então, mas aí de que forma é essa participação? Como é que ela tem que se dar para que isso realmente se torne uma realidade? A pergunta é complexa, né? Eu sei, eu estou aqui, é um desafio que é seu. Eu acho que tem uma retomada aí que a gente precisa do espaço público, né? Isso. Os espaços públicos foram esvaziados. Sim. Eu fui em março do ano passado, aliás, deste ano, no Centro Histórico de Salvador, que ainda é verão, num fim de semana, e estava completamente deserto. Os turistas não estavam frequentando. Então, é uma oportunidade também para o soteropolitano voltar a frequentar esses espaços, na medida que o turismo vai sendo retomado. A gente tem, na área central de Salvador, 1.500 imóveis abandonados, levantados pelo Estado, que poderiam ser ocupados com habitação e, portanto, poderia ser também a retomada dessas áreas centrais das cidades e também do espaço público, né? Agora, quando a gente fala da dimensão da sustentabilidade, necessariamente você tem que repensar também o tempo e o ritmo das cidades, que é completamente diferente desse modelo que a gente vê hoje em dia. Com certeza. Uma coisa que a pandemia colocou em discussão no mundo inteiro são os longos tempos de deslocamento que as pessoas levam, que já era discutido em função da sustentabilidade, muita energia, muito combustível não renovável, né, energias não renováveis, e muito tempo que as pessoas gastavam no deslocamento e a necessidade de viver mais perto do trabalho. Claro que é difícil numa cidade com grandes desigualdades sociais como Salvador, mas é algo que se deve buscar, porque você ganha tempo também e, consequentemente, qualidade de vida. Você, como arquiteto, como é que você vislumbra a cidade ideal do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista da inclusão? Olha, a cidade ideal é aquela em que todos têm a mesma oportunidade. Quando você tem parte da população morando em áreas sem infraestrutura, né, sem drenagem, sem esgoto, com dificuldade de acesso a transporte, à educação, à saúde e outras que têm mais acesso a isso, já há uma desigualdade, né? Então, as políticas públicas nos últimos anos, elas levavam a população pobre, os conjuntos habitacionais na periferia, porque não ocupar as áreas centrais, né? Isso traz qualidade de vida, acesso a esses serviços, mas também permite o uso de uma infraestrutura que está lá, instalada e ociosa, né? Como eu citei, 1.500 imóveis no Centro Antigo de Salvador, subutilizados. A população de mais alta renda também tem ido morar nas periferias e passa, às vezes, 1 hora, 2 horas dentro do carro por dia para chegar no local de trabalho e voltar com engarrafamento, estresse. É um momento também de repensar isso para passar mais tempo em casa. A gente aprendeu a gostar de ficar em casa, já estamos meio que cansados também disso, mas um equilíbrio, né, entre o tempo que a gente passa com a família dentro de casa e o tempo dedicado ao trabalho, talvez seja uma oportunidade da gente repensar isso agora, no pós-pandemia. Com certeza. Você levantou uma questão que a gente vai repercutir muito aqui no Agenda Bahia, que é exatamente a possibilidade da pessoa poder fazer tudo ali no mesmo ambiente, né? Trabalhar, estudar, atividade física. Esse é o cenário ideal para uma cidade inclusiva e ambientalmente correta. Nivaldo, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Um beijo e até a próxima. Foi um prazer. Obrigado. E para continuar repercutindo essa questão do viver replanejado, eu gostaria de convidar agora o ex-secretário de Mobilidade de Medellín, na Colômbia, o Carlos Cadena, e eu convido também a vice-presidente para as Américas da Conservation International, a Raquel Biderman. Cadena e Raquel, que bom recebê-los aqui conosco, tudo bem? Olá. Tudo ótimo, é um prazer, obrigada. Cadena, quero começar com você.
pedindo para você compartilhar aqui com a nossa audiência o grande exemplo de transformação social pela qual passou Medellín, né? Sim, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Agenda Bahia e contar-lhes alguns dos acontecimentos mais recentes de inovação social em Medellín, focando particularmente na variável tempo, pois eu acho que o tempo é algo que fez uma importante diferença em Medellín nos últimos anos. Em plena pandemia, nós nos demos conta que o tempo é a grande variável que precisamos transformar na nossa cidade. Eu me refiro ao tempo desde o nosso ritmo da cidade, o ritmo que nós desejamos, que é um ritmo cada vez mais lento e mais tranquilo, e que implica em cidades mais humanas, mais caminháveis, mais aproveitáveis, cidades em que nós possamos ter acesso a entretenimento, a espaços públicos perto dos nossos lares e uma cidade onde nós possamos também reduzir as velocidades. Reduzir velocidades, que no paradigma anterior nós falávamos de uma velocidade muito rápida, muito alta, cada vez mais, e hoje sabemos que precisamos estar mais lentos, com cidades mais coerentes com os seres humanos e com outras formas de vida, com a natureza, por exemplo. Eu quero lhes contar um exemplo recente na cidade de Medellín, que eu acho que é importante para a Bahia também e para todo o Brasil. Decidimos em Medellín começar a reduzir as velocidades das vias. Ao reduzir os limites de velocidade das rodovias, e começamos inclusive pela autopista norte, que é a mais perigosa da cidade, a via com a maior quantidade de acidentes de trânsito, e ao reduzirmos a velocidade da autopista norte, nós conseguimos salvar vidas, melhorar a mobilidade e transformar o paradigma e o ritmo da nossa cidade. Esse é um exemplo que vale a pena destacar. Você citou apenas um exemplo, né, Cadena, mas Medellín despertava muito ceticismo por parte dos estudiosos, das autoridades. Lá vigoravam um dos cartéis de drogas mais poderosos do mundo. Você se refere à redução de velocidade. Que outras iniciativas você acha que foram implementadas e que ajudaram a transformar essa cidade tal qual a gente vê hoje? Olha, eu quero comentar sobre duas iniciativas muito interessantes em Medellín. Iniciativas que podem, inclusive, ser replicadas em outros lugares, como no Brasil, por exemplo, mas você tem razão. Infelizmente, nos anos 80 e 90, Medellín passou por uma situação de violência descontrolada. Hoje, nós nos orgulhamos da superação desses tempos difíceis. Há muitas questões de segurança que são importantíssimas para a convivência coletiva. Eu quero mencionar os dois exemplos, contudo. Um é a construção da ecocidade. A construção da ecocidade, o professor Nivaldo, inclusive, comentava há pouco da necessidade de gerar coerência entre o que nós planejamos e o que nós implementamos. Com a construção da ecocidade, esse é um projeto em Medellín que é absolutamente central para essa coerência. Coerência com a emergência climática enfrentada hoje está fundamentado no trabalho com as pessoas. É a construção da ecocidadania. Uma pessoa pode ser um ecocidadão se ele se desloca cada vez mais a pé ou de bicicleta. Uma pessoa pode ser uma ecocidadã se planta uma árvore para celebrar uma situação especial, se come um pouco menos de carne e come um pouco mais de vegetais. Esta é a ecocidadania. O segundo exemplo, o segundo projeto, é a primeira zona de ar protegido da América Latina. Eu sonhava com uma zona urbana de ar protegido, inclusive em Salvador, da Bahia. Eu já estive em Salvador, eu amo a Bahia, amo Salvador. Gosto muito da Cidade Alta, da Cidade Baixa, a Praça da Sé, que me lembro bem. Mas falando de zona urbana de ar protegido, trata-se de um polígono na cidade que, no caso de Medellín, trata-se da zona central da cidade, onde se busca reduzir as emissões de gases contaminantes, de gases de efeito estufa. O que nós sugerimos é que quando nós cheguemos a essas zonas, que nós cheguemos caminhando, ou pedalando, ou em transporte coletivo, de metrô, e que tentemos afastar os diversos contaminantes. Que sejam, por exemplo, como a sala da sua própria casa.
Ruas silenciosas, tranquilas, onde nós nos sintamos confortáveis para caminhar com os nossos filhos em áreas centrais da cidade. Cadena, eu aproveito o seu gancho para passar a bola para Raquel, para repercutir exatamente, Raquel, esse esforço das cidades rumo a uma economia de baixo carbono. Mas a gente sabe que esse debate sobre a crise climática, a emergência climática, ela vai além das cidades. Ela envolve o campo e envolve, sobretudo, a preservação das nossas florestas, porque só com a floresta em pé é o que você consegue, de fato, lutar contra essa questão das emissões de carbono que agravam o aquecimento global, não, Raquel? É isso mesmo, e que maravilha escutar o Cadena. Eu voltei da Colômbia faz 10 dias, visitei o litoral lá em Santa Marta, estive em Cartagena e aprendi com os colombianos, em particular com os indígenas aruacos da região de Santa Marta, na Colômbia, a importância desse ritmo lento que o Cadena nos traz. Eu fiquei muito feliz de ouvir o que ele fala, porque eu acho que é exatamente o que nós precisamos enquanto humanidade para cuidar do desafio das mudanças climáticas, para cuidar dos desafios das cidades, é respeitar o ritmo da natureza, até o ritmo da nossa respiração. E lá visitando a terra do Cadena, eu ouvi dos indígenas aruacos exatamente essa fala. Nós perdemos a conexão com o respirar da terra, com o respirar nosso, que é encadeado, ele é concatenado com o respirar da terra e dos seres vivos. Hoje a gente vive a ameaça da Amazônia se transformar numa savana. Os cientistas, um painel de cientistas chamado Painel Científico sobre a Amazônia, sob os auspícios das Nações Unidas, lançou no mês passado, em Nova York, um primeiro resultado de estudos em que eles consideram que já chegamos à destruição de 17% de toda a Amazônia e que se nós destruirmos 20% deste grande bioma, ele não mais será uma floresta tropical. A gente sabe que levaram milhares de anos para formas de vida muito complexas e para interação entre diferentes formas de vida chegarem numa harmonia que permite a vida no planeta. Hoje, o equilíbrio climático do planeta depende da Amazônia. E nós estamos muito próximos de transformar essa grande floresta tropical numa savana, o que tem impacto gigantesco sobre o equilíbrio climático. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu queria fazer uma conexão com as cidades que estão sendo comentadas aqui. A maior parte da população humana hoje vive em grandes centros urbanos. E nos centros urbanos, vive em cidades, não em grandes centros urbanos, mas em cidades. E aumenta cada vez mais o número de grandes centros urbanos. Então, a gente está vivendo numa condição muito distante da natureza, perdemos a conexão, o sentido do respirar, do encadear da respiração lento e aceleramos o ritmo. Com isso, muitas mortes nas ruas e nas avenidas das cidades. Quando o Cadena fala de redução de velocidade, ele está falando de uma coisa muito séria. Um grande número de pessoas morrem por conta de acidentes em vias. E por que a gente acelerou tanto tempo? Então, a gente acelerou o tempo nas cidades, a gente acelerou o tempo no mundo digital. Tem gente que vive só no mundo digital, isso está gerando doenças de toda a natureza, doenças psicológicas, psiquiátricas, e a natureza nos pedindo esse retorno, essa reconexão. E voltando aos aruacos, a gente sabe que os indígenas de toda a América Latina têm grandes lições, e uma daqueles estão nos falando muito agora é a questão da Amazônia. Sim. Na França, no mês passado, eles fizeram uma grande convocação para a gente evitar de passar dos 20% de destruição da Amazônia. Então, ainda dá tempo. Obrigada. E a boa notícia, né, Raquel, quando a gente fala de Amazônia, é que já existe hoje um esforço mundial no sentido de pensar uma bioeconomia para aquela região, desenvolvimento sustentável que possa repercutir em geração de renda e de emprego para as comunidades, preservando a floresta em pé. Agora chegou a hora da gente chamar aqui a inserção dos nossos convidados comentaristas.
Tem aqui, por exemplo, a participação do CEO da Unipar, o Maurício Russomano. Ele quer ouvir mais da Raquel Biderman sobre essa questão da agenda ESG. Vamos ouvir o que diz o Russomano. Olá, sou Maurício Russomano, CEO da Unipar, e gostaria de saber a opinião da Raquel sobre a importância do ESG e qual que é o impacto para a indústria. Que ótima questão. Nós estamos hoje vivendo um momento muito bom em que o mundo corporativo, em particular o mundo das finanças, despertou para esses desafios enormes ambientais que estão sendo vividos nas cidades, nas florestas, nos campos, e a responsabilidade das empresas hoje é cobrada de forma mais veemente. Isso já se fala há mais de 30 anos, quando a gente esteve no Rio de Janeiro em 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, já se falava da responsabilidade das empresas, isso já tem algumas décadas, mas hoje está muito forte, e a gente só está sentindo essa exigência em cima das empresas, eu acho que por alguns motivos. Primeiro, a ciência é muito apurada, indicando o nível de gravidade, o nível de contaminação. Segundo, a consciência do consumidor e do cidadão, exigindo das empresas essa responsabilidade que hoje a gente chama de ESG. E terceiro, os bancos não querem mais emprestar e correr risco e investir em empresas que não sejam responsáveis. As três letras ESG estão ligadas, é uma sigla em inglês que diz respeito a meio ambiente, temas sociais e governança. São três pilares fundamentais para a sustentabilidade das empresas e no campo da indústria, que o Russomano me perguntou, é fundamental a responsabilidade no que diz respeito à contaminação, evitar ao máximo emissões de gás de efeito estufa, de gases poluentes, de efluentes líquidos, ou seja, a gente já sabe que existem mecanismos para evitar a poluição. Mas, além disso, a gente tem que olhar para a governança corporativa, né, uma boa gestão, e se as indústrias estão gerando emprego nos lugares onde o emprego é mais necessário. Então, esses são apenas alguns dos elementos que as empresas hoje, como atores de transformação e atores responsáveis numa sociedade saudável, precisam cuidar. Precisam, porque senão ficam fora do jogo. Virou mantra universal, tanto do mercado de capitais como do setor empresarial, muito bem asseverado aqui pela Raquel. Olha, o nosso próximo convidado é o técnico de enfermagem Ricardo Gomes dos Santos. Ele usa o monociclo elétrico diariamente. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos, né? Aqui é Ricardo. Vim falar um pouco o porquê de eu ter abandonado, né, o meu carro combustível e ter entrado no modal aí, né, de veículos elétricos. Hoje eu me locomovo para a minha empresa, agora eu estou retornando para casa para almoçar, né? E foi uma economia muito grande referente ao custo que está muito alto do combustível. Mas uma pergunta que eu quero fazer a vocês, né? O que a gente pode fazer para poder, né, aumentar a demanda e procura desses equipamentos que ainda são muito pouco por conta do custo dele? É uma pergunta que eu faço, porque é maravilhoso você andar no equipamento, ver uma paisagem dessa maravilhosa, né? Mas infelizmente ainda não é para todos. É uma pergunta que eu quero fazer a vocês, como a gente pode fazer para ajudar e resolver essa questão de mobilidade urbana para todos. Cadena, essa é uma pergunta desafiadora, né? O Ricardo traz bem aqui para a gente. Ele tem o privilégio de circular com monociclo elétrico. Como é que faz, Cadena, para democratizar essa tecnologia? Essa é uma excelente pergunta. Em todo o mundo, as cidades desejam seguir neste rumo para permitir uma maior possibilidade de mobilidade ativa. Mobilidade ativa é o que nós chamamos, por exemplo, deslocamento por bicicletas, patinetes, monociclos, uniciclos, patins, skate, incluindo pessoas com dificuldade de mobilidade, como, por exemplo, cadeirantes. Nós não apenas temos que promover isso e começar a disponibilizar os espaços, mas também projetar os espaços para tal, ou seja, desenvolver
desenvolver um projeto de forma que a mobilidade ativa seja uma opção. Para isso, é necessário projetar e implantar e acompanhar. Mobilidade ativa, bicicleta, monociclo, patinete, skate, não são um plano B, não são uma opção ou uma alternativa distante. Devem ser, isto sim, uma das principais possibilidades apresentadas hoje. Em Medellín, por exemplo, nós incluímos nos projetos a mobilidade ativa com grande enfoque na acessibilidade universal e com enfoque de gênero também, porque mulheres se deslocam diferentemente dos homens, elas têm percepção diferente da sua própria segurança e mobilidade, diferente das dos homens. Por isso, nós precisamos oferecer opções diferenciadas para as mulheres e todas as demais entidades de gênero. Eu quero dizer o seguinte, a grande revolução está chegando. E essa revolução significa uma mudança no ritmo das cidades, mudar o ritmo para os seres humanos e para todas as formas de vida, reduzindo velocidades, abraçando um pouco mais o silêncio, e é para isso que eu lhes convido a participar dessa revolução. Raquel, eu queria que você avaliasse conosco aqui o papel das políticas públicas no Brasil com relação ao fomento de uma mobilidade urbana mais sustentável. Eu creio que estamos ainda um pouco atrasados, né? Ainda não temos os incentivos suficientes para a eletrificação, ainda nem no setor do transporte, mas nem no setor da geração de energia, que vai ser necessária para a gente fazer essa migração para a mobilidade mais eletrificada. A gente ainda tem uma visão em uma boa parte do país de que as grandes rodovias e vias e o uso do carro é o objetivo. A gente sabe que isso não resolve, né? Nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, as pessoas passam muitas horas da vida delas dentro de um carro ou de um transporte público, perdendo tempo em família, respirando um ar poluído, porque ainda não se deram conta que há outras formas de mobilidade, mas também porque nós dependemos das políticas públicas, dependemos da aprovação de normas, regulamentos, depende de vontade dos governantes e, principalmente, da mudança na direção dos investimentos. Hoje nós precisamos investir em transporte sustentável, em infraestrutura verde, em vez de infraestrutura cinza. Há todo um reformar do pensamento para transformar as cidades em modelos mais sustentáveis. Então, tudo isso depende de política pública, depende de aprovações de normas no nível do Congresso Nacional, dos governos estaduais, dos governos municipais e do casamento com os investidores, né? Dependemos muito aqui na América Latina de recursos dos bancos multilaterais e muitos atores de várias máquinas precisam ser sensibilizados. Eu fico muito feliz de ouvir uma fala como a do Cadena, porque eu vejo que é uma nova geração que já vem com essa pegada, com esse olhar, essa mirada, que essa geração vai fazer a mudança. Eu me vejo como uma geração de transição que está simplesmente tentando acelerar para a gente chegar nesse modelo que o Cadena está descrevendo tão bem. Raquel, você cita a questão da infraestrutura verde, e eu lembro aqui para a nossa audiência que foi por meio da infraestrutura verde, né, você fomentando os processos naturais, que Nova York se transformou na maior metrópole com água de melhor qualidade, né, água potável de melhor qualidade, um grande exemplo para a gente preservar nossas nascentes e não ter todo esse problema relacionado ao tratamento de água aqui no Brasil. Olha, a gente tem a participação de mais um convidado especial, ele tem muito a dizer sobre responsabilidade socioambiental. Eu estou falando do Carlos Neto. O Carlos Neto é gerente de operações da Sotero Ambiental. Vamos acompanhar. A Sotero Ambiental é responsável por metade da limpeza do município de Salvador. Cuidamos do Corredor da Vitória, a divisa Salvador-Lauro de Freitas. Então nós temos aproximadamente 35 quilômetros de praia. E o momento atual nos exige que sejamos inovador e sustentável. Com isto, desenvolvemos o projeto de monitoramento de praias por aeronaves remotamente pilotadas, os drones. Isto totalmente engajado com os nossos valores ESG, para trazer mais sustentabilidade e inovação para o município de Salvador, a fim de que tenhamos praias mais limpas e mais bem cuidadas a cada dia.
O projeto consiste no dimensionamento e direcionamento de todas as nossas equipes operacionais e que possamos ter a identificação em tempo real, no momento em que as praias são sujas. Gente, o Carlos chama atenção para uma questão muito interessante quando a gente fala de sustentabilidade, que é o uso de tecnologia de inovação para a conservação ambiental. E eu posso ir, né, Raquel, para a Amazônia, para citar hoje como já existe uma grande frota de satélites para a gente monitorar desmatamento e queimadas em tempo real, comunicando às brigadas em 5 minutos para que elas possam agir. Queria que você comentasse aqui com a gente, depois eu quero também que o Cadena repercuta essa questão da importância da tecnologia, da inovação, para a gente ter um direcionamento melhor a uma economia de baixo carbono. A Amazônia já há muito tempo, algumas décadas, já é monitorada por satélites. Você usou um termo ótimo que eu não tinha ouvido ainda. É bem isso mesmo, já tem uma grande frota de satélites dando voltas pelo planeta. Há, inclusive, trânsito e tráfego de satélites. E a gente tem informação de todos os tipos, de todas as cores, para monitorar de todas as formas que você puder imaginar o caminhar do uso do solo, da alteração no uso do solo na Amazônia. A gente vem assistindo, principalmente nos últimos anos, um aumento do desmatamento. Esse aumento de desmatamento tem a ver com falta de presença policial, falta de implementação da legislação, principalmente legislação criminal. A gente precisa retomar uma capacidade que já tivemos no passado, mas ainda ampliá-la. É fundamental investir mais nos agentes de direito, os agentes que policiam a Amazônia, que estão nos ajudando a preservar. A gente tem poucos fiscais no campo e muitos dos fiscais ameaçados por gangues de criminosos. A Amazônia está tomada por gangues de criminosos que vão desde o narcotráfico até a comercialização ilegal de madeira, de animais silvestres e garimpo. Esses criminosos se juntaram, eles trabalham de uma forma muito organizada, inclusive com uma logística compartilhada, são extremamente sofisticados e hoje a Amazônia tem que enfrentar mais este problema de uma forma extremamente desafiadora. Se nós não reforçarmos a capacidade dos juízes, promotores, delegados, fiscais ambientais, coordenadores de campo dos parques estaduais federais, se a gente não apoiar as populações indígenas, que são os maiores guardiões, eles sim fazem monitoramento na terra, no campo do que está acontecendo. A gente precisa dar condições para que o crime seja expulso da Amazônia. Hoje esse é um dos grandes fatores de degradação da nossa Amazônia. Além do investimento inadequado ou das atividades econômicas não sustentáveis. A gente sabe ainda que tem pecuária, que tem garimpo, que tem atividades que não deveriam estar lá. E as imagens satélite nos permitem enxergar isso em tempo real. Raquel, você levantou um tema super importante que eu quero repercutir agora com Cadena. Você citou a questão do crime organizado na região amazônica, né? A ação dos grileiros, dos desmatadores ilegais, também do garimpo, que inclusive ameaça comunidades indígenas. Que tipo de solução você acha que seria importante para a gente adotar aqui no nosso país nesse sentido de preservação? Eu teria um comentário específico com relação a isso. Eu acredito que, bom, o que foi mencionado realmente é muito interessante, mas eu quero comentar dos dados, porque além da questão tecnológica, os dados são fundamentais. Termos informação, termos acesso à informação é fundamental. Para muitos dos problemas urbanos, ter dados abertos que possam também ser acessados pelo cidadão comum, nos ajudam a decidir sobre políticas públicas a serem implementadas. Eu comento, por exemplo, em relação à mobilidade. O futuro da mobilidade nas cidades latino-americanas depende de termos bons dados abertos
e dados que estejam organizados num sistema de maneira a oferecer o melhor incentivo às pessoas, tanto incentivos positivos quanto negativos. Os incentivos positivos que podem ser, por exemplo, se vocês querem se deslocar no transporte coletivo, esta é a informação e desta maneira nós ofereceremos um incentivo positivo, algo que seja financeiro, tempo, oportunidade para que você pratique. E o incentivo negativo para muitas pessoas que insistem em padrões de mobilidade, digamos, com externalidades negativas. Isto só é possível com dados e com tecnologia. O futuro da mobilidade dependerá, portanto, de dados abertos que nos permitam oferecer incentivos e positivos, né? Positivos para aqueles que tomam decisões corretas e negativos para aqueles que não o fazem, diferente do paradigma anterior, que era simplesmente proibir, proibir e proibir. Olha, quero muito agradecer a presença de vocês. Cadena, muito obrigada por participar aqui conosco, trazendo informações e vivências preciosas. Raquel, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma fera da sustentabilidade, muito nos orgulha pelo seu trabalho aqui no Brasil. Um beijo aos dois e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. E viva a Bahia. Muito bem. Até. Viva a Bahia, muito bem asseverado aqui pela Raquel. Olha, agradeço muito aos nossos convidados da trilha O Viver Replanejado, né? A Raquel, o Cadena e o Nivaldo Andrade também, que vai aqui com a gente. E vamos chegando na última trilha do Agenda Bahia, Tempo 21. O futuro através do sonhar. Todo esse conteúdo que foi fomentado aqui no Agenda Bahia, você pode acessar por meio desse QR Code que está aí na sua tela. E olha, se eu fosse você, eu ia dar uma olhada, viu? Tem matérias, reportagens, podcasts, tem muito mais. E a gente vai chegando na nossa trilha do Agenda Bahia Tempo 21, que trata do futuro através do sonhar. E olha só, sabe quem nos espera nessa trilha? O neurocientista, professor, escritor e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o grande Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, que prazer recebê-lo aqui no nosso encontro. Tudo bem com você? Tudo bom, o prazer é meu. Obrigado por me receber aqui. Siddhartha, por que é tão importante a gente resgatar a arte de sonhar para construir um futuro melhor? A tua pergunta é central para o futuro mesmo, porque sonhar é construção de futuro desde que nossos ancestrais mamíferos começaram a evoluir essa capacidade há 220 milhões de anos. Sonhar é uma coisa muito antiga, muito natural, e na nossa sociedade o sonhar está quebrado, ele está destruído. Está destruído porque o sono está em extinção, as pessoas dormem cada vez mais tarde, as pessoas não dão valor ao seu próprio sono, elas não dão valor ao próprio sonho, elas não se lembram do que sonham e têm muito mau humor, dificuldades cognitivas quando despertam, e isso vai gerando uma bola de neve na nossa sociedade. Então, uma coisa que eu tenho argumentado é que para a construção do nosso futuro, inclusive do futuro do Brasil, que é um país que precisa urgentemente de rumos, a gente precisa voltar a sonhar. A gente está falando de que tipo de sonho, Siddhartha? Bom, a gente está falando, em primeiro lugar, do sonho da noite, do sonho da segunda metade da noite, que é aquele sonho que acontece na fase de sono que a gente chama de sono REM, movimento rápido dos olhos. Todo mundo tem esse tipo de sono na segunda metade da noite, e aí a gente gera uma série de imagens que são uma condensação dos nossos desejos e dos nossos medos, que são também uma espécie de construção de cenários possíveis, né, de simulação de futuros possíveis. A maior parte das pessoas hoje em dia não se lembra de que sonha, porque não presta atenção nisso, se mexe muito rápido quando desperta, sai da cama rapidamente, não lembra do seu sonho. E quando a gente pergunta para as pessoas qual é o seu sonho, elas falam geralmente de alguma coisa aquisitiva, elas querem, né, um prato de comida, elas querem vacina, elas querem um emprego, elas querem uma experiência, uma viagem. Então o sonho como desejo está na boca de todo mundo, tá na propaganda de cartão de crédito. Mas o sonho como uma construção de futuros possíveis, que é uma coisa que a gente faz dormindo, mas também faz devaneando, imaginando,
é uma coisa que está em risco, porque a gente já tem uma sociedade que hoje em dia não valoriza isso. Ela valoriza o contrário, ela valoriza que você esteja engajado numa atividade o tempo todo. Qual é o prejuízo, então, Siddhartha, para uma pessoa que não valoriza, que não reconhece o poder do sonhar? Eu diria que é a pessoa perder a capacidade de interpretar os próprios desejos, não conhecer os próprios desejos, tê-los apenas no inconsciente. É também uma pessoa com dificuldade de enxergar as suas potencialidades, as maneiras como ela pode se desenvolver e navegar as dificuldades da vida. Toda vida tem problemas. A gente precisa saber navegar por esses problemas e encontrar o rumo. Esse rumo foi guiado pelos sonhos através de todo o nosso passado pré-histórico e também do nosso passado histórico. E foi só recentemente que a gente perdeu esse contato e a gente precisa recobrar esse contato. E o bom é saber que é só uma questão de reprogramação do nosso cérebro. Você, como neurocientista, sabe muito bem. Não é uma coisa difícil, né, Rosana? Porque todo mundo passa por essas fases de sono. Se você aprende a ficar bem quietinho na cama ao despertar e buscar aquela memória, aquele fiapinho de memória, e começa a puxar, é como se fosse um novelo que você vai desenrolando e vem um sonho inteiro. Aí você pega aquele sonho e trata com as pessoas da tua família, ou trata com um psicoterapeuta, ou trata com qualquer pessoa com quem você confie e tenta expandir aquele significado. Agora, o que é importante, e isso é importante para a gente discutir na crise planetária que a gente vive hoje, os sonhos no mundo eurocêntrico, no mundo dos brancos, ele é um sonho só egocêntrico, só para o umbigo da pessoa. A gente tem que pensar num sonho que seja planetário, que envolva todo mundo, de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as orientações, e para isso a gente precisa de um sonho coletivo. Quem tem alertado para isso são líderes como o Ailton Krenak, como o Davi Copenau, que estão falando, olha, esse jeito de estar no mundo, de sonhar só com o próprio umbigo, ainda pode levar todo mundo à ruína. Siddhartha, a gente tem um convidado que trabalha exatamente com algo que faz a gente sonhar. Eu estou falando, gente, do regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia, o maestro Carlos Prazeres. Ele está aqui conosco e tem uma pergunta endereçada para você, Siddhartha. Siddhartha, como nós sabemos, a gente vive numa sociedade imediatista, onde tudo que é mais lento e contemplativo dá lugar a uma matéria mais rápida e menos sutil. A juventude está cada vez mais distante dos livros e mais próxima dos 280 caracteres do Twitter. Muita informação e pouco conteúdo. Como alimentar a curiosidade do jovem por uma sinfonia, por exemplo? Existe, de fato, algum benefício cerebral na escuta de músicas mais longas, repletas de sutilezas, dinâmicas e tempos diferentes? Carlos, tudo bom? Prazer falar contigo. Prazer todo meu. Muito legal esse diálogo que está sendo proposto aqui. É muito bacana você falar sobre isso, porque eu tenho me preocupado bastante. Como pai mesmo, tenho 2 filhos, um de 11 e um de 4, e eu percebo que se eu não ajo, eu, minha companheira, a família, se a gente não faz uma ação permanente para diversificar o repertório de estímulos, ele vai afunilando para o audiovisual e para um audiovisual frenético de, como você bem apontou, com pouco tempo para o desenvolvimento da complexidade. Seja isso a complexidade de uma sinfonia, seja a complexidade de um texto longo, e aí tem a questão também do olho no olho que está se perdendo. Né? Então eu estou vendo, e não sou só eu, quer dizer, tem um monte de gente olhando para isso de vários pontos de vista, a gente está com um problema de dose. As telas são ótimas, são incríveis, mas elas em excesso, como tudo em excesso é ruim, as telas em excesso são um problema. Né? A maior parte das pessoas, em todas as classes sociais hoje no planeta, acha que o smartphone é uma babá eletrônica sem efeitos colaterais. E trata dessa maneira até porque está todo mundo, não são só os jovens que estão dependentes de telas, são também os adultos. Agora, nós que somos de uma geração diferente, a gente formou esses repertórios no passado, quando não tinha essa competição desses estímulos, né? Tinha 3 canais, não sei, quando eu era criança tinha 3 canais na televisão, nenhum era muito bom. Para criança tinha um pouquinho de programação e aí você ia o resto da vida toda. Então um ia tocar violino, o outro ia tocar berimbau, mas a vida ia se fazendo com estímulos complexos. E aí entra uma questão importante, que é a questão do tédio, do ócio, para o mundo imaginal. Né? Como é que uma pessoa vai gostar, sei lá, de Debussy,
se ela só recebe anime em altíssima velocidade. Eu não sei o que vai ser dessa mente futura, e vai ser em breve. Agora, acho que a gente não pode demonizar as telas. A gente tem que colocar elas no seu devido lugar, né? E aí tem uma questão de curadoria, tem uma questão de conteúdo. Quer dizer, tudo bem, então vai ser... Se a OMS está preconizando 2 horas de tela para uma criança de 12 anos, no máximo, que 2 horas são essas? Porque em 2 horas de tela cabe uma sinfonia. É isso. É isso. Que legal. Muito obrigado pela sua resposta. Muito obrigado. Maestro Carlos Prazeres, que prazer. Prazer aproveitando todo meu, o trocadilho, todo né? meu. Te receber aqui no nosso evento. Um beijo para você e até uma próxima oportunidade. Beijo muito grande para você, Rosana, e para você, Siddhartha. Muito obrigado, viu? Valeu. Sou seu fã. Eu gostei do que você falou também. Valeu. Obrigado. Volto com você, Siddhartha, para a gente finalizar aqui a nossa trilha, te perguntando o seguinte: você está otimista ou a gente chegou num ponto que é difícil fazer esse resgate do sonho? Eu estou otimista, mas é um otimismo apocalíptico. Eu acho que a gente tá de recuperação, o ano está terminando, a gente precisa tomar jeito. A gente tem jeito. O meu otimismo é o seguinte: a gente tem jeito. E resgatar uma qualidade de sono, junto com alimentação adequada, exercícios físicos, é a base da saúde. Se a gente fizer isso, eu acredito que a gente começa bem a reorganizar o planeta. Agora, o meu otimismo, ele é um otimismo preocupado, né, Rosana? Porque se a gente olhar para o planeta, é um planeta em que as coisas estão piorando muito para a maioria e estão melhorando muito para a minoria. E isso significa a vitória de sonhos muito egoístas. Siddhartha, que você continue iluminando o mundo, fazendo jus ao seu nome, né? Siddhartha, o iluminado. Um beijo para você, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o nosso Agenda Bahia Tempo 21, infelizmente, está chegando ao fim, mas ele não acaba aqui não, hein? Além do canal do Agenda Bahia e do caderno especial que você pode ler no Correio do dia 30 de outubro, esse programa segue nos canais de YouTube e no Instagram do Correio, para vocês assistirem quando vocês quiserem. Vocês também podem acessar matérias e podcasts com o conteúdo do Agenda Bahia, com esse QR Code que está aí na sua tela. O Agenda Bahia 2021 é uma realização do Correio, com patrocínio da Unipar, parceria da Braskem, apoio da Sotero Ambiental, Tronox, JG Engenharia, CF Refrigeração e a JL Locadora. E tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sistema FIEB, SEBRAE, Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, da Rede Bahia e GFM 90,1. Muito obrigada por sua companhia até aqui e a gente segue juntos nessa trilha do sonho, porque o futuro, como vocês viram aqui, já está presente, hein? Um beijo para você e até uma próxima. Tchau, tchau.